Com o recurso de formatação condicional que o Excel possui, você pode facilmente fazer com que os dados sejam destacados na sua planilha. Aqui nessa nossa planilha, iremos aplicar uma formatação condicional aqui na coluna E, onde temos tempo de trabalho. E aqui eu quero saber quantos funcionários trabalham nessa empresa há mais de 12 anos. E muitas vezes, quando você for utilizar o recurso de formatação condicional aqui do Excel, você irá aplicar a formatação a uma coluna inteira. E isso faz muito sentido quando se trabalha com listas de tamanho médio ou grande, como essa. Afinal, essa lista aqui ela poderá aumentar ou reduzir de tamanho com o passar do tempo. Então, quando aplicamos uma formatação condicional a uma coluna inteira, criamos uma regra que será aplicada a todas as células dessa coluna, mesmo aquelas células que estão vazias ao final dessa coluna. Afinal de contas, como falei há pouco, com o tempo poderão ser adicionadas mais informações a ela. Selecionamos então aqui a coluna E para podermos então trabalhar com a formatação condicional, nós vamos até a guia Página Inicial, Grupo de Comandos, Estilos e clicamos no botão de comando Formatação Condicional. E aqui podemos perceber que possuímos 5 tipos de categorias diferentes de regras, sendo elas realçar regras das células. As regras aqui incluem realçar células que são maiores ou menores entre um valor específico, entre dois valores, contém palavras de texto específicas, contém uma data ou valores duplicados. Depois nós temos regras de primeiros, últimos. As regras aqui incluem realçar os 10 primeiros e 10 últimos itens, acima e abaixo da média. Depois nós temos barras de dados, e aqui serão aplicadas barras gráficas diretamente nas células, proporcional ao valor que está contido na célula. Temos também escala de cores, e aqui serão aplicadas cores de fundo, também proporcional ao valor que está contido na célula. E nós temos conjunto de ícones. Aqui serão exibidos ícones diretamente nas células. E os ícones, eles dependem do valor que está contido na célula. Aqui nesse nosso exemplo, levamos o mouse até a opção Realçar regras das células e clicamos na regra É maior do que. Sendo aberta, então, a caixa de diálogo É maior do que, onde iremos definir a regra. Aqui nessa coluna E, queremos que o Excel destaque para nós quais são os funcionários que trabalham há mais de 13 anos nessa empresa. Então, aqui onde tem o valor 10, eu digito 13. E aqui do lado, o Excel já está sugerindo um estilo de formatação, que é preencher as células que contêm valores maiores que 13, com um fundo vermelho claro e o texto em vermelho escuro. Ao clicar aqui nessa cor do seta drop-down, é aberta uma lista suspensa contendo mais sugestões de formatação. Agora, se nenhuma dessas formatações aqui for do seu agrado, você pode então clicar aqui na opção Formato Personalizado, abrindo assim a caixa de diálogo Formatar células, onde é possível definir a nossa própria formatação. Aqui nesse exemplo, eu não irei utilizar nenhuma sugestão do Excel, e sim criar uma. E aqui na cor da fonte, eu irei selecionar a cor branco. E aqui em cima, na guia Preenchimento, eu irei selecionar um tom de azul mais escuro. Eu poderia também adicionar um padrão de preenchimento ou até mesmo uma borda. Mas aqui, para esse exemplo, eu não irei colocar isso. Pressione então OK, OK de novo.
Bom, a regra de formatação condicional ela foi aplicada em todas as células da minha coluna, inclusive no cabeçalho, que não se faz necessário. E para corrigir isso, então, eu seleciono a célula E5, clico no botão de comando Formatação Condicional, desço até a opção Limpar Regras e clico na opção Limpar Regras das células selecionadas. E para testar essa regra, vamos alterar a data de contratação desse terceiro funcionário aqui. Ao invés de 2002, eu irei colocar o ano de 2010 e pressionar Enter. Dessa maneira, então, o funcionário ele tem menos tempo de serviço, não entrando, então, na regra de formatação condicional, que é qual? Destacar as células que contêm valores maiores que 13. Vamos fazer um outro exemplo com a coluna H, onde possuímos o desempenho do funcionário avaliado em uma escala de 1 a 5. Aqui eu quero que o Excel destaque para mim os funcionários que possuem um desempenho com os valores 4 e 5. Seleciono então a coluna H e clico em Formatação Condicional. Novamente em Realçar regras das células e clico na regra É maior do que. Aqui deixo o valor 3 e na formatação eu seleciono Preenchimento amarelo e Texto amarelo escuro, dando apenas um OK. Novamente, seleciono o cabeçalho dessa coluna, que aqui é a célula H5, e retiro a regra dessa célula. Formatação condicional, opção Limpar regras e clico na opção Limpar regras das células selecionadas. Agora, aqui na coluna G, onde temos o salário anual de 2017, iremos selecionar uma regra diferente. Seleciono toda a coluna e clico novamente em Formatação Condicional. Realçar regras das células e clico na regra Está entre. Aqui eu quero que o Excel destaque para mim as células que estão entre os valores 65.000 e 88.000. Eu irei selecionar o preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, dando OK em seguida. Se formos utilizar as barras de rolagem agora, pessoal, para descer nessa nossa planilha, veremos então que as regras foram aplicadas de forma correta. E lembre-se de que o recurso de formatação condicional ele é dinâmico, ou seja, ele responde à condição real das células, que podem mudar de acordo com a alteração dos seus dados. E como puder perceber, as regras são bem fáceis de se utilizar.